Muito boa tarde a todos. Declaro aberta esta sessão ordinária do Colendo órgão especial do Tribunal de Justiça de São Paulo. Cumprimento as senhoras e senhores desembargadores, senhoras e senhores advogados, as senhoras e senhores servidores que tanto nos auxiliam durante esta sessão de julgamento. Na pauta protocolar, enviaremos votos de condolência pelo falecimento da senhora Doroti de Siqueira Francino, mãe do excelentíssimo doutor Domingos de Siqueira Francino, primeiro juiz de direito da 4ª turma recursal de Fazenda Pública, óbito ocorrido em 13 de maio. Na sessão judicial, vamos aos blocos de julgamento. Adins 14, 15, 16, 17, 19, 20, 22, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 68 e 69. Agravos 1, 2, 4, 5, 6 e 7. Conflitos de competência 8 e 13. Embargos de declaração 47 a 54. Habeas corpus 56. Incidente de resolução de demandas repetitivas, 57. Mandado de segurança, 60, 61 e 62. Representação criminal ou notícia de crime, 65 e 66. Sobras do desembargador Ademir Benedito como relator, 3, 33 e 46. Sobras do desembargador Evaristo dos Santos como relator, 9, 12, 21, 38, 44 e 45. Sobras da desembargadora Luciana Bresciani, números 11 e 55. Sobras do desembargador Ricardo Dipp, 18 e 64. Adiado a pedido do desembargador Tasso Duarte de Melo, número 10, em que é relator o desembargador Jarbas Gomes. Adiado por uma sessão para sustentação oral, número 63, em que é relator o desembargador Carlos Monerá. Retirado de pauta a pedido do relator, número 24, relator desembargador Haroldo Viotti. Suspendendo a pauta judiciária, vamos agora à pauta administrativa. O número 1 de ordem é um processo administrativo disciplinar em que é relator o desembargador Evaristo dos Santos e tem o voto 47.843. O eminente relator deferiu o presente julgamento por uma sessão em razão de inscrição para defesa prévia e há de referendo deste colendo órgão especial e indago se estão todos de acordo. Sim, adiado então por uma sessão. Número 2 da pauta, uma permuta solicitada pelo desembargador Walter da Silva, com assento na 14ª Câmara de Direito Criminal, e a desembargadora Maria de Fátima dos Santos Gomes, com assento na 23ª Câmara de Direito Privado, com efeitos a partir de 1º de agosto, próximo futuro. A matéria está em discussão. Desembargador Renato Rangel Desinano. Senhor presidente, eu apertei isso aqui tempos atrás, que eu gostaria de vista também do 10 da pauta. Desculpa, vista do? O número 10 da pauta judiciária. Da judiciária? É. Tá bom. Então, além do desembargador Tasso Duarte de Melo, também vista ao desembargador Renato Desinano. Com relação à permuta, a matéria em discussão. Permuta aprovada. Número 3 são pedidos de prorrogação de afastamento. O primeiro, ofício do excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, presidente do Supremo Tribunal Federal,
solicitando que o Dr. Tiago Massal Cortizo Teraoca, juiz de direito da Vara de Juizado Especial Civil e Criminal da Comarca de Mogi das Cruzes, permaneça à disposição daquela colenda da Corte por mais um ano, a partir de 13 de agosto de 2024, para continuar atuando como juiz auxiliar no gabinete do ministro Cristiano Zanin, com prejuízo de sua vara. Também o mesmo presidente do Supremo Tribunal Federal solicita que a doutora Lorena Daniele Nóbrega de Almeida, juíza de direito auxiliar da capital, permaneça à disposição daquela corte por mais 6 meses, a contar 16 de maio de 2024, para continuar atuando como juíza instrutora no gabinete da ministra Carmen Lúcia, com prejuízo de sua designação. E a excelentíssima senhora ministra Maria Tereza Rocha de Assis Moura, presidente do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, comunica a prorrogação da convocação do Dr. João Costa Ribeiro Neto, juiz de direito da Vara Criminal da Comarca de Pindamonhangaba, para continuar atuando como juiz instrutor no gabinete da ministra Maria Isabel Galotti, pelo período de 6 meses, prorrogável por igual prazo, a contar de 5 de junho de 2024, com prejuízo de sua vara. A matéria está em discussão. Deferiram as prorrogações solicitadas. Número 4 de ordem é uma minuta de resolução que cria e regulamenta os núcleos de justiça 4.0 em segundo grau do Tribunal de Justiça de São Paulo e da outras providências. Esse núcleo de justiça 4.0, todos já me ouviram discorrer sobre ele, é um compromisso que eu assumi quando ainda em campanha à presidência do Tribunal de Justiça de São Paulo, e são núcleos exitosos já no primeiro grau de jurisdição e terão essa formatação de 5 turmas com 4 juízes substitutos em cada turma, presididas por desembargadores, um tempo limitado no tempo dessa presidência. A resolução bem explica isso. Enfim, é uma nova maneira de tentarmos vencer a avalanche de processos que nos assola diariamente. Sobretudo, num primeiro momento, esse núcleo deve atuar na seção de direito privado. Mas é um núcleo rotativo. Amanhã, solucionado o problema de uma determinada subseção, por exemplo, do direito privado, e se uma legislação qualquer sobrecarregar a seção de direito público ou direito criminal, esse núcleo é volante, ele pode se deslocar de uma seção para outra. Como eu disse, é uma nova concepção, é uma nova tentativa de se eliminar, ou pelo menos amenizar, esse acervo que nos aflige diuturnamente. A matéria está em discussão. Com a palavra, a desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Senhor presidente, boa tarde. Boa tarde a todos os presentes e aos meus colegas. Eu gostaria apenas de aproveitar a oportunidade para cumprimentar Vossa Excelência por esse projeto. É um projeto que já vem de sua campanha, mas ele conseguiu chegar até aqui, passando por todas as comissões, por todo o trâmite necessário para chegar até aqui no órgão especial. Eu tenho certeza que se trata de um projeto inovador e que vai efetivamente ajudar o nosso tribunal de uma forma global. Aquela subseção que estiver com acervo ou com dificuldades vai poder servir deste núcleo, e acredito até, senhor presidente, que isso vai servir para ser replicado em outros estados, porque muitos passam pela mesma situação. Uma hora é o direito público que fica soberbado, outra hora é o criminal, outra hora é o privado, dentro do privado é o bancário, enfim, cada um vai tendo a sua dificuldade, porque nós somos reflexo dos problemas sociais. Então, o que acontece na sociedade reflete diretamente para nós, e esse núcleo, sendo volante, ele sendo adaptável, ele vem realmente para que a gente solucione as questões. Então, eu gostaria de, em meu nome pessoal e também do direito privado, que vai fazer uso imediato dessa questão, né, desse núcleo, agradecer e colocar toda a minha confiança nesse projeto. Parabéns, senhor presidente. Muito obrigado, desembargador. A nossa expectativa é que já na primeira ou no máximo segunda semana de julho o núcleo já esteja em atividade. Matéria
permanece em discussão. Então, aprovada a resolução que cria os núcleos de justiça 4.0 em segundo grau. Número 5 de ordem é matéria relativa ao Comitê de Obras e Projetos de Edificações do Tribunal de Justiça de São Paulo. É o expediente de interesse do comitê referente ao segundo aditamento do Plano de Obras de 2024. Justamente por conta do Núcleo de Justiça 4.0, a necessidade de adaptação de um andar do Fórum João Mendes para receber essa nova concepção de gabinetes. É um modelo novo, os senhores terem uma ideia, serão 10 gabinetes que abrigarão cada um deles 2 magistrados, 2 juízes substitutos em segundo grau, e todos os servidores ficarão num sistema de coworking, será um salão, um espaço amplo com várias posições de trabalho, e o servidor que aquele dia quiser trabalhar presencialmente, ele vai num aplicativo que nós já temos, vai dizer, vou trabalhar quinta-feira, por exemplo, das 13 às 17 horas, das 9 às 17 horas, o aplicativo vai dizer a ele, então o senhor ocupe a posição tal, a senhora ocupe a posição Y, e assim será. É uma nova concepção, sobretudo diante da política que nós estamos implantando de reorganização, de reengenharia de ocupação de espaço físico. Nós temos já, pelo interior afora, projetos de devolução de prédios locados, uma vez que não há mais necessidade de tanto espaço físico como havia antigamente com o processo físico. A matéria está em discussão relativamente ao plano de obras. Aprovada também o segundo aditamento do plano de obras de 2024, à unanimidade. Item 6 da pauta. Minuta de resolução que altera o artigo 118 do Regulamento Interno dos Servidores do Tribunal de Justiça, dispondo que o valor do auxílio transporte será fixado por ato da presidência, revogando-se a resolução 917 de 2024. Aqui também estou propondo uma maior agilidade no reajuste desses auxílios, sobretudo do auxílio transporte, porque recentemente nós aumentamos, todos devem se lembrar, alguns benefícios, dentre os quais o auxílio transporte, mas faz-se necessário um novo reajuste. E a cada reajuste não há necessidade, a meu sentido, de que isso seja trazido à discussão no órgão especial, que é matéria mesmo de gestão, de execução, e a proposta é essa, que esses reajustes sejam cuidados diretamente pela presidência. A matéria está em discussão. Aprovada também a minuta de resolução. No mais, são os afastamentos de magistrados e magistradas, com propostas de deferimento e outros de indeferimento ad referendo do órgão especial. A matéria está em discussão. Todos afastamentos aprovados. Então vamos agora às preferências. Temos dois pedidos de preferência sobre a mesa e um pedido de sustentação oral. A primeira preferência é o número 59 de ordem. Eu estou impedido. Passo então e solicito ao eminente vice-presidente que assuma a presidência dos trabalhos. Boa tarde a todos, senhoras desembargadoras, senhores desembargadores, doutor procurador de justiça, senhoras secretárias, senhores e senhoras servidoras. Senhor presidente, obrigado pela palavra. Número 59 da pauta é o mandado de segurança civil da comarca de São Paulo. A relatora é a eminente desembargadora Márcia Dalladea Baroni, que traz o voto 36.168, e é apenas uma preferência simples, e passo a palavra à eminente relatora. Vice-presidente,
Trata-se de um mandado de segurança. A impetração foi por empresa que foi desabilitada em certame público para a seleção de empresa para a prestação de serviços de limpeza, asseio, conservação predial, visando a obtenção de adequadas condições de salubridade e higiene, com a disponibilização de mão de obra, saneantes e domissanitários, materiais e equipamentos para o prédio que abriga o complexo judiciário do ministro Mário Guimarães, e nas condições do edital e anexos. A inabilitação se deu por não cumprimento de requisitos objetivos do edital. A empresa não demonstrou experiência atual no ramo dos serviços objeto do certame. Os atestados foram apresentados datam de 2009 a 2012. Por sua vez, a empresa permaneceu inativa por cerca de 3 anos, tendo havido troca de sua diretoria no ano corrente. Ausência de direito líquido e certo, eu estou propondo que se denegue a ordem. Esse é meu voto, senhor presidente. Relatora denega a ordem, matéria em discussão. Assim fica decidido. 59 da pauta denegaram a ordem. Votação unânime. Obrigado, presidente. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Eu que agradeço, senhor vice-presidente. Próximo pedido de preferência é o número 23 de ordem, uma ação direta de inconstitucionalidade da comarca de São Paulo, em que é relator eminente desembargador Roberto Solimene, com voto 57.302, e tem a palavra. Senhor presidente, eu dou boa tarde a Vossa Excelência. Cumprimento pelo retorno e manutenção na condição de subprocurador-geral, Dr. Wallace. Eu não tive o privilégio de cumprimentar o amigo desembargador Álvaro na outra sessão. Cumprimento a Vossa Excelência. E aqui, senhor presidente, como é só preferência, eu vou ler a emenda. É uma ADI em que a autora é o Sindicato dos Trabalhadores no Serviço Público Municipal de São José dos Campos. Lei Complementar 664/2002, artigo 7º. Tema: aporte de recursos para a constituição e manutenção do Fundo Previdenciário de Interesse da Comunidade Trabalhadora Local. Como eu disse, o autor é o sindicato. A alegação de que a legislação correlata não cobre lacuna financeira da ordem de 200 milhões de reais. Superação de algumas matérias preliminares agitadas tanto pela edilidade como pelo prefeito e Ministério Público. Juntada de nova procuração com poderes específicos. Identificação do subscritor no exercício do mandato de direção. Constatação da legitimação ativa e da representatividade da diretoria por ocasião da distribuição da presente ação. Então, há uma série de preliminares foram levantadas a respeito à representatividade do sindicato. E no momento em que houve a distribuição, o documento revela que quem assinou o mandato estava na condição de fazê-lo. Hoje pende uma homologação no governo federal, mas eu entendo que isso não é motivo para obstar o julgamento pelo mérito. Não estou antevendo aqui que a propositura foi temerária ou que a representação é controvertida. Estou convicto que a propositura foi séria e a representatividade, a meu sentir, é inquestionável. Posso prosseguir para o exame do mérito? Por favor. Entretanto, senhor presidente, eu tenho como inadequada a via processual adotada. Conferência da alegada violação do preceito da segurança jurídica, que demandaria a valoração e mesmo a avaliação de circunstâncias fáticas e escolhas político-administrativas dos respectivos gestores, o que extrapola os exatos lineamentos das ações diretas de inconstitucionalidade. Complexidade da presente propositura que não dispensa para a conferência de eventual desmando o estudo de peculiaridades que simplesmente extrapolam e de muito a natureza processual e mesmo a finalidade das ações diretas de inconstitucionalidade.
hipóteses de inconstitucionalidades indiretas e reflexas, postulação original que desafia a jurisprudência do polêmico Supremo Tribunal Federal. E, nesse sentido, eu estou acolhendo o parecer ministerial pela extinção da demanda sem julgamento do mérito, com dor no coração, porque o que eles estão discutindo é que não está havendo aporte dos recursos suficientes para o fundo previdenciário continue rígido. Só que isso, para valorar, não é valorando a comparação entre o ditame constitucional ou entre o texto da norma que é impugnada e o ditame constitucional, que demandaria revolvimento do fato. De sorte que eu tenho para comigo que essa ação não deve continuar tal como proposta. Eu estou extinguindo essa minha proposta com fundamento no inciso 3º do artigo 330. Muito obrigado, o eminente relator propõe extinção do feito sem julgamento do mérito. A matéria está em discussão. A unanimidade de votos extinguiram a ação sem julgamento do mérito nos termos do artigo 330, inciso 3 do Código de Processo Civil. Assim fica decidido. Pois não. Nos termos do voto do eminente relator. Primeira sustentação oral. Ação direta de inconstitucionalidade da Comarca de São Paulo, número 32 de ordem. É relator o eminente desembargador Carlos Monderá, tem o voto 21.187. É autor a Associação dos Agentes de Fiscalização de Guarulhos. Fará a sustentação oral pelo réu, presidente do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, a doutora Caroline Cedro Dias de Aquino, a quem convido a ocupar a tribuna da defesa. Boa tarde, doutora Caroline. Dispensado o relatório, Vossa Senhoria já tem a palavra pelo prazo regimental. Obrigada. Excelentíssimo senhor desembargador presidente, desembargador relator, demais desembargadores, representante do Ministério Público, advogados, servidores, demais participantes, boa tarde. Bom, primeiramente, eu venho aqui chamar atenção também para a ilegitimidade ativa por parte da associação. Embora o nome empregue o cargo de agente de fiscalização, o artigo 2º, a linha A do Estatuto Social da Associação, prevê que pode se congregar à associação qualquer servidor municipal, seja ativo, seja inativo, seja empregado público. Isso faz com que a associação tenha legitimidade para representar o interesse de todos. Portanto, são interesses heterogêneos, não tendo a homogeneidade que a Constituição do Estado de São Paulo exige para propor uma DI, ensejando, e nós pugnamos pela extinção do feito sem resolução do mérito. Com relação ao mérito, eu vou falar sobre a questão-chave. A resolução questionada, ou o dispositivo questionado da resolução, é uma norma de caráter interpretativo, embora a associação não entenda desta forma. Ela prevê como que aquela gratificação daqueles agentes vai se dar na aposentadoria. Por quê? Essa gratificação é uma gratificação para labore faciendo, ela é variável, depende da atuação do servidor, inclusive no anexo da lei que institui, ela tem uma tabela de pontuação para aferir a pontuação, e há entendimentos no STF de que uma gratificação por desempenho sequer deveria se estender aos inativos. Porém, a lei que institui a gratificação, ela prevê que incide contribuição sobre essa gratificação e é que ela deve ser levada para a aposentadoria. Então, o Instituto se viu numa situação de que necessitou-se fazer uma interpretação sistemática das normas, à luz da Constituição, dos princípios constitucionais, dos princípios previdenciários,
para definir como levar essa gratificação para a aposentadoria. E essa interpretação sistemática se deu por meio dessa resolução, observando o princípio contributivo, porque a associação, na verdade, ela ajuizou a ação, porque eles entendem que teria que ser de uma forma integral essa incorporação. Só que se a gente pensar, se uma gratificação for instituída, por exemplo, 3 meses antes do servidor adquirir os requisitos para aposentadoria, ela vai ser incorporada de forma integral? E o princípio contributivo? E o princípio do equilíbrio financeiro e atuarial, né, dos RPPS? Então, foi toda uma interpretação que o Instituto fez e que se consolidou na resolução atacada. Bom, por ser uma norma interpretativa, também acaba caindo numa questão de extinção também, pelo fato de ser uma norma secundária. Se ela é uma norma interpretativa, ela é uma norma secundária, né? Porque ela advém de leis primárias, né? A Lei 7.024, que institui a gratificação, o Decreto 30.093, que regulamenta a gratificação, são leis primárias. Elas, sim, podem ser objeto de controle abstrato, de condicionalidade. A resolução sem essas leis não teria por que existir, por que surtir efeitos. Então, ela é uma norma secundária. Inclusive, houve uma representação no Ministério Público sobre essa mesma norma, e o Ministério Público entendeu que é uma ofensa reflexa, indireta, caindo numa crise de legalidade e não de constitucionalidade. Então, também pugnamos a extinção do processo sem resolução do mérito por este motivo também. E, por fim, caso Vossas Excelências não entendam dessa maneira, ou entendem pela procedência da ação, pugnamos pela modulação de efeitos, porque muitas aposentadorias já foram concedidas com base nessa resolução, inclusive já foram julgadas legais pelo Tribunal de Contas, já foram ratificadas, né, o ato já foi aperfeiçoado pelo Tribunal de Contas. Então, em razão da segurança jurídica, pugnamos para que os efeitos, se for o caso, sejam modulados, pelo menos do trânsito em julgado para frente. E reitero, por fim, os termos das informações prestadas. Muito obrigada pela atenção dispensada por Vossas Excelências. Muito obrigado, doutora Caroline. Passo a palavra ao eminente relator, desembargador Carlos Monerado. Obrigado, senhor presidente. Saúdo Vossa Excelência, os demais colegas, desembargadora Márcia, os funcionários, advogados e, em especial, o meu colega de Santos, Wallace Paiva Martins, professor da Unisantos, de amizade de muitos anos. Todos já receberam meu voto, e como a matéria me parece não muito complexa, eu vou me limitar à leitura da ementa, cumprimentando a doutora Carolina. Ação direta de constitucionalidade. O objeto é o artigo 2º, inciso 2º da Resolução 2 de 2021 da Presidência do Conselho Administrativo do Instituto de Previdência dos Funcionários Públicos Municipais de Guarulhos, que estabelece critérios para cálculo de proventos de aposentadoria, como bem anotado, levando em consideração gratificações. Ilegitimidade ativa ad causa. Na esteira de precedentes do Egrégio Supremo Tribunal Federal e deste colendo órgão especial, a legitimidade ativa da associação pressupõe a existência de adequada representatividade, ou seja, deve abranger a totalidade dos indivíduos atingidos pela norma supostamente inconstitucional, o que não se observa na hipótese sub júdice. Eu trago julgados do Supremo Tribunal Federal, do ministro Dias Toffoli, da ministra Rosa Weber, e deste órgão especial, com relatoria dos desembargadores Campos Melo, Damião Koga e Francisco Cascone. Associação autora que representa somente os agentes de fiscalização municipais, ao passo que a norma impugnada produz efeitos sobre todos os servidores públicos do município. Requisito da representatividade adequada não preenchido,
e legitimidade ativa para a propositura da presente ação. Inteligência do artigo 90, inciso 5º da Constituição Estadual, carência de ação, artigo 485, inciso 6º do CPC. Pelo meu voto, senhor presidente, eu estou extinguindo o processo sem resolução de mérito. Muito obrigado, eminente relator. Mercê da ilegitimidade ativa, propõe a extinção do processo sem resolução do mérito. A matéria está em discussão. A unanimidade de votos, julgar o extinto processo nos termos do voto do eminente relator. Muito obrigado, doutora Caroline. Tenha uma boa tarde. Próximo feito é o número 67 de ordem, mandado de segurança criminal, em que é relatora a desembargadora Márcia Dalladea Baroni, que tem o voto 36.085. Esse feito foi adiado na sessão passada a pedido do desembargador Damião Koga, mas o eminente relator ainda não proferiu o seu voto. Então tem a palavra a desembargadora Márcia Dalladea Baroni. Senhor presidente, é um mandado de segurança tirado por um preso e seu irmão menor, para garantir que o menor faça visitas a ele no estabelecimento prisional. Ao meu ver, há ausência de direito líquido e certo, porque o direito à convivência familiar e social do preso não pode ser absoluto, ainda mais quando ele confronta com os direitos prioritários das crianças. É garantida a visitação para os ascendentes, mas, ao meu ver, essa extensão pretendida para o irmão pode não ser a melhor opção. Eu fico com muito receio de que a criança possa servir de isca para levar alguma coisa, porque ninguém vai fazer uma revista numa criança, mas o direito à visita dos pais talvez compense o perigo que se corre, mas dos irmãos não vejo essa urgência, então dê prioridade ao direito da criança e por essa razão estou propondo que se denegue a ordem. Esse é meu voto, senhor presidente. Muito obrigado. A eminente relatora propõe a denegação da ordem. Desembargador Damião Koga. Obrigado, senhor presidente. Cumprimento a eminente relatora pelo belo voto. Só que eu estou divergindo e o problema acho que é um pouco diferente. O que aconteceu foi que houve uma visita num presídio por parte da mãe e tem, dentro da relação de visitas, o irmão maior e tinha colocado esse irmão que tem 10 anos. Veja, dentro desse mandado de segurança está faltando vários elementos que eu oficiei para lá e recebi agora cedo. E veio uma informação de que este preso está condenado a 18 anos e 4 meses. Se ele for esperar para ver o irmão pelo menos 9 anos, ele simplesmente perde o relacionamento com o irmão. No segundo momento, eu recebi também a informação das visitas dele, né? Que veio esse irmão e dito assim, status, visita com restrição. Então, para o menor está escrito isso. E com relação verificando aqui, que veio daí um documento mais completo a respeito dos dados pessoais desse irmão, veio uma informação que deverá ser acompanhada pela mãe, Maíra Inês Machado, autorizada a visita pelo DCSD, somente no dia 21 de 12 de 2019. Então, ele já tinha, até com menor idade, 2019, não agora, visitado o irmão no presídio de Diadema, porque ele começou a cumprir pena aqui em São Paulo. Então, veja, o pedido de visita agora não é um fato inédito, ele já teve o reconhecimento. Eu só quero lembrar 2 aspectos, porque eu acho que começou errado esse pedido, da forma como veio para cá, porque nós temos ainda 2 coisas. O artigo 41 da Lei de Execuções Penais, que fala no direito dos presos, constitui direito dos presos. Artigo 41, inciso 10º, visita do cônjuge, da companheira, de parentes e amigos em dias determinados. É genérico. Isto é lei. Isso não é resolução, que na pirâmide de Kelsen está na base da pirâmide e não pode contrariar a lei. E, fora isso, nós temos ainda outras resoluções que falam a respeito a 1494, o Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária,
que menciona no artigo 33, o preso estará autorizado a comunicar-se periodicamente sobre vigilância com sua família, parentes, amigos e instituições idôneas por correspondência ou por meio de visitas. Depois vem outras informações, né, a respeito da visita do preso do cônjuge, companheiro, família, parentes e amigos, deverá observar a fixação dos dias e horários próprios. 37, deverá estimular-se a manutenção e melhoramento das relações entre o preso e sua família. Então, não é questão de eu achar que eu estou fazendo bem para o menor, proibir ele de ver o irmão. Então, isso tem que ser obedecido no critério legal. A lei está acima disso. O que eu posso entender é que não se deve deixar o menor ir toda visita, toda hora, que ele pudesse, uma vez por cada 2 meses, alguma coisa, por ser irmão. Porque na resolução que cuida desta parte, é esse que é o problema. As coisas começaram erradas e vieram parar aqui, porque houve uma menção de que não foi autorizada o ingresso desse menor, a despeito de constar na folha, nessa folha que é da autorização da SAP, isso que eu falei agora, que ele teria autorização de visita acompanhado da mãe. E ele já fez uma visita no presídio aqui em São Paulo, Diadema. Então, o que aconteceu? O advogado, o defensor público, agravou da decisão lá e não juntou o documento de indeferimento, não pediu por escrito. Tá? Mas agravou para o juiz da execução. E o juiz da execução do DECRIM, eu tenho visto com frequência, porque tem subido inúmeros casos, o que ele vem? Ele vem e repete o que está na resolução da Secretaria de Assuntos Penitenciários, que é um ato normativo. E neste ato, ele diz expressamente que poderá ter a visita do cônjuge, não sei o que mais, no artigo 112, lá que não estava aqui no pedido, não lembro se foi repetido o voto da eminente relatora, há uma menção expressa nesse artigo 112 da resolução 144 da SAP, que fala: a entrada de criança e adolescente para visitas comuns é permitida, somente quando o menor for filho ou neto do preso a ser visitado. Veja, qual é a diferença do neto e do irmão? Se permite para um, permite para outro. Eu não posso fazer uma distinção que a lei não fez por ato administrativo. Então, isso está nessa resolução da SAP. E isso tem subido para nós, em sede de execução criminal, várias vezes como agravo em execução. Só que chegou dessa vez, a juíza recebeu e como ela agravou da decisão. E ela recebeu como um agravo inominado e mandou para a Corregedoria Geral. E veja, vir para a Corregedoria Geral, ainda mal instruído como estava esse pedido, cria um problema, que é isso, por isso que eu pedi vista, porque me preocupa, porque é normativo. Quem despachou foi o eminente desembargador decano, que estava assumindo a corregedoria aqueles dias, veja, veio na mesma direção que veio o que o juiz das execuções falou, que disse: o ato é administrativo, eu não posso mexer nisso. Imagina, se o juiz não pode, quem pode? Deus. Não existe isso. O juiz está lá para corrigir o abuso, colocar uma situação regularizada dentro daquilo que precisa. É para isso que tem o judiciário e ele é corregedor dos presídios. Senão, eu não preciso de corregedor dos presídios, para deixar que os atos administrativos prevaleçam indiscriminadamente. Não é nem lei. Então, chegou na corregedoria com o agravo que veio, esse agravo inominado, ele veio e o juiz assessor repetiu a mesma coisa dizendo isso. Pegou 2 acordos, que tem alguns acordos em sentido A e sentido B, dizendo que por ser menor de idade deve-se evitar aí, a mesma orientação que a eminente relatora seguiu, evitar a ida ao presídio. Bom, e daí o eminente corregedor em exercício colocou lá que aprovava esse parecer. Só que aí que eu quero chamar a atenção, que isso aprovado cria uma norma para o Estado inteiro que vai ser seguido. Certo? E vão se proibir qualquer criança de visitar o que não for filho ou neto, porque está na resolução. Então, eu vou fazer até uma proposta intermediária aqui para ver se a gente consegue corrigir isso. Não conhecer como mandado de segurança
Porque, na verdade, estão faltando esses documentos todos que eu trouxe, não tem lá. Por aqui é que eu fiquei sabendo que eu recebi por ofício que eu mandei. E deixar isso para ser revisto em sede de agravo, instruído devidamente. Porque daí não cria essa situação normativa da corregedoria, que, na verdade, faltou descer essas minúcias dessas resoluções fora dessa resolução da SAP, para poder normatizar e dar uma solução para o caso concreto. Então, veja, eu acompanho a eminente relatora em não conhecer, por outras razões que eu vou colocar no voto com esses fundamentos, que eu acho que talvez fosse mais conveniente para não criar uma normatização que vai proibir sempre qualquer criança, porque o sujeito vai ficar preso 18 anos no velo, que já visitou. Esse que é o problema. Se não tivesse visitado, era outra coisa. Então, veja, se toda resolução, todo ato penitenciário coloca essa história que se deve manter o contato com a família, eu não posso dar o argumento que é um risco, que vai ter uma rebelião, que ele vai entrar com alguma coisa. Não, ele vai ser revistado, mas em quase todos os presídios hoje, ele passa pelo scanner corporal, não põe a mão nele. Então, é obrigatório o scanner, a maioria dos presídios já instalou, então poucos não tem. Então, veja, ele vai passar pelos procedimentos normais, que isso qualquer um que vá lá precisa passar, né? E também não vejo que seja se o filho e o neto podem ir, ele tem filho que é mais jovem do que o irmão, bem mais jovem, né? Eu não vejo por que se criar um óbice. Então, eu acho que seria, talvez, estou até colocando a discussão, mas prudente colocar nesse caso de não conhecer, porque subiu sem esses documentos que eram importantes para falar em direito líquido e certo. Porque daí eu até acho que tem o direito líquido e certo, porque ele já visitou anteriormente. Eu não posso chegar e brecar depois, mas também não veio o ato por escrito da proibição do ingresso. É só uma mera menção. Então, isso serviria para não conhecer, e eu faço os considerandos e se deixa a consideração de, novamente, ela pedir em sede de agravo na execução, porque daí vem uma fundamentação mais legal e não fica essa norma, né, da forma como está, para o Estado inteiro, e faltando alguns elementos para ferir com mais profundidade. Eu só estou sugerindo isso aqui para colocar à discussão. Essa é a minha posição. Eu não conheço a fundo o que está acontecendo aqui. A questão é que, para considerar como agravo, não há já decorreu o prazo para o agravo também, não é? Reabrir prazo para agravo, é isso que eu entendi? Não, veja, ela entrou com um recurso em agravo em execução, sim, foi salvo engano, tempestivamente. Foi remetido para a corregedoria. Colocou que recebia como não agravo em execução, agravo inominado e mandou para a corregedoria como matéria administrativa. Sim, sim. Daí, quando chegou, faltou esses documentos para uma apreciação concreta, para fazer uma normatização para o Estado, porque tem que apreciar a legislação penitenciária. Eu não entendi a sua proposta final. Se receba como agravo em execução? Não conhecer, porque tem umas peculiaridades desse caso que, na verdade, não foram apreciadas. E, nesse momento, se for dizer que a matéria tem que ser revista pela apreciação da corregedoria, vai criar uma norma, isso aí vira normativa. É só isso que eu... Embora impedido, com a palavra o desembargador corregedor-geral. Bom, eu não fui o desembargador corregedor que... Mas o corregedor fica impedido também, mas pode... Sim, mas no caso sugerir não tem problema. Eu quero prestar um esclarecimento, que é o seguinte, é muito comum, nessas questões de visitas a reeducandos, a presos, que subam ou recursos da LEP, na esfera jurisdicional, e vão, obviamente, à seção criminal do Tribunal de Justiça, que é, normalmente, o campo próprio, o local próprio para dirimir essas questões, mas, às vezes, sobem recursos na esfera administrativa. E, quando sobem recursos na esfera administrativa, eles vêm endereçados à Corregedoria Geral. E, na esfera administrativa, o nosso poder discricionário, não temos jurisdição lá, fica muito mais reduzido. Então, nós não reconhecemos a ilegalidade do provimento da SAP, que regula o parentesco, os parentes que automaticamente podem visitar. Isso é típico da esfera jurisdicional, dizendo, olha, a princípio, há realmente um provimento, uma regulação da SAP, mas no caso concreto não se justifica para a criança de 10 anos, porque a criança vai acompanhada da mãe, porque a pena é muito longa, todas as considerações que são fáticas e que, obviamente, o juiz na esfera jurisdicional afasta
determina, naquele caso concreto, que haja visitação. Isso na esfera administrativa é difícil, porque eu teria que reconhecer a ilegalidade de um provimento de resolução da SAP que teria caráter normativo nosso, sobrepondo ao dele. Então, me parece que a solução proposta pela legisladora da União pode ser essa ou pode ser uma simples denegação, porque a lei de segurança fala em denegação, não propriamente de não conhecimento. A expressão da lei de denegação é uma denegação, mas com uma recomendação para que a matéria seja reapreciada pelo juiz da execução criminal e, contra eventual indeferimento, seja tirado um recurso na esfera jurisdicional para a Câmara Criminal, o desembargador Prevento vai reexaminar a matéria. A Corregedoria Geral, de fato, aprecia esses recursos porque são contra decisões do corregedor dos presídios, não na execução criminal. São feitos pedidos ao corregedor dos presídios e os inconformados com a decisão do juiz corregedor recorrem e a Corregedoria Geral quem aprecia. Erroneamente nominam de agravo, às vezes, mas é um recurso administrativo. Então, aqui houve um mandado de segurança tirado contra a decisão do Corregedor-Geral da Justiça, que, por sua vez, apreciava um recurso contra a decisão do Corregedor dos Presídios local. Desembargador Campos Melo. O que eu ia falar, o eminente desembargador Corregedor já antecipou. Nós não podemos falar em não conhecimento do mandado de segurança, porque mandado de segurança não é recurso. A gente não conhece de recurso que não preencha eventualmente requisitos de admissibilidade. A solução, salvo o melhor juízo, é aquela arbitrada pelo eminente Corregedor-Geral. Denegação da ordem, mas com recomendação para que isso então ingresse na área jurisdicional e possa ser apreciado por uma das câmaras da seção criminal do Tribunal de Justiça. Perfeito. A solução seria essa. Indago a eminente relatora se faria adaptação do voto nesse sentido? E há consenso entre todos? A matéria está em discussão? Faço a observação de que a questão pode ser judicializada. Isso. Seria, na verdade, recomendação. Recomendação. Ou até, eventualmente, se quisermos ser mais incisivos, determinação. Né? Mas denegamos a ordem. Denegar, porque a princípio, como disse a relatora, não há direito líquido e certo. De pronto. É isso. De elementos da comprovação do direito líquido e certo, que é possível, sim, porque ele não instruiu devidamente, era essa a fundamentação. Pois não. Então, denego, mas coloco que, em razão do não conhecimento, eu declaro, senhor presidente. Pois não. Estão todos de acordo nesse sentido com a recomendação ou determinação que fará a eminente relatora? Data vênia, eu também recomendaria. Então, assim fica julgado, declara voto o eminente desembargador Damião Cobra. Eram esses os feitos em julgamento na data de hoje. Eu gostaria de relembrar a vossas excelências que não teremos sessão no dia 29 de maio, próximo futuro, assim como nos dias 10 e 17 de julho. Gostaria de lembrá-los também, ratificar o convite que fiz na sessão passada para o evento da próxima quinta-feira, 23 de maio, às 14h30, quando receberemos o governador do estado de São Paulo. Aliás, para esse evento, foram convidados os membros do órgão especial e os membros do Conselho Superior da Magistratura. E eu estendo o convite, eu não sei se os 6 de hoje, os 6 suplentes de hoje, estarão convocados ou não, mas o convite fica feito também a vossas excelências, aos 6 suplentes, ainda que não estejam convocados no dia 22 ou no dia 23 de maio, tá bom? Desembargador, declaro encerrada a sessão e, antes disso, a palavra ao desembargador Campos Melo. Senhor presidente, tendo em vista o evento marcado para outra quinta-feira, 23. Será que seria necessário que nós fizéssemos uma preparação espiritual e, por conta disso, a gente possa suspender a sessão do dia 22?
Não, fica difícil, desembargador. Já estamos suspendendo dia 29. Eu estou apenas indagando. Não, mas não. Infelizmente, eu gostaria muito, mas não é possível. A preparação espiritual terá que ser feita em após a sessão. Ou após a sessão. Faremos uma reunião Perfeito. no Salão dos Passos Perdidos. Perfeito. E lá poderemos fazer essa reflexão. Perfeito. Se fará necessário. Perfeito. Então, resta-me apenas cumprimentar Vossa Excelência pela séria e serena condução dos trabalhos. Muito obrigado e declaro encerrada a sessão. Muito obrigado a todos.